Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. A gente já contou que a Assembleia de São Paulo fez escola quando se tornou espaço de liberdade em plena ditadura e quando elaborou em muitas mãos uma Constituição considerada moderna até hoje. Bom, eu estou falando do parlamento como um todo. É que dentro dele acontece um outro processo, também de aprendizado. É a experiência política adquirida aqui, nos debates, nos embates, nas comissões, votações em plenário. Uma experiência que ajuda deputado estadual chegar a ministro. Foi isso que aconteceu com o Edinho Araújo, nosso entrevistado de hoje. Uma trajetória que começou na Prefeitura de Santa Fé do Sul, que ele disputou com 23 anos, olha só. Aqui como deputado constituinte, inclusive, foram 3 mandatos. E aí começou uma rota Brasília, interior de São Paulo. 4 mandatos como deputado federal, prefeito de São José do Rio Preto por 2 vezes, ministro dos Portos. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias, é uma honra. Eu que agradeço. Revê-la, uma vez que você passou por Brasília, Ribeirão Preto. E é uma alegria ser recepcionado aqui na Assembleia de São Paulo pelo Tunico Ramos, ex-presidente da Assembleia Legislativa e que presidiu quando da promulgação da Constituição Paulista. E ser recebido também pelo meu amigo deputado Hélio César Rosas e por Evandro Mesquita. Prazer muito grande reencontrá-los. Vocês todos têm muita história aqui para contar para a gente, né? Bom, deputado, como é que começou esse interesse pela política? O senhor disputou uma prefeitura super novinho, antes dos 30, né? E isso vem de pequenininho mesmo, vem da infância ou mais da adolescência? Como é que começou esse interesse? Bom, conta pra gente. Eu nasci em Santa Fé do Sul, uma cidade fundada no final dos anos 40, pelos meus pais e meus avós. E Santa Fé era um povoado do município de Jales. E naquela época eu comecei a vivenciar a luta dos meus pais e dos meus avós pela emancipação política e administrativa de Santa Fé do Sul, que pertencia a Jales. E eu me recordo, com uns 4, 5 anos, da comemoração dos meus pais soltando fogos e vibrando pela emancipação. E depois o meu pai chegou a vice-prefeito e tinha o sonho de ser prefeito de Santa Fé. Não realizou, porque perdeu a eleição de prefeito. E eu já na escola, no ginásio e depois na faculdade em Ribeirão Preto, fazendo direito e fazendo letras, sempre procurei estar envolvido nos diretórios acadêmicos, sempre nas academias de letras. Portanto, foi um trabalho de envolvimento e que cheguei a presidente do Diretório Acadêmico de Filosofia em Ribeirão Preto e o vice-presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito. Portanto, sempre congregando, discutindo, além das atribuições de estudante, eu sempre preocupava com as questões coletivas. E por ocasião das férias, que se davam no final do ano e no meio do ano, nós formamos lá em Santa Fé uma união acadêmica, que eram todos aqueles estudantes que foram fazer faculdade, porque não tinha em Santa Fé e na região. Eu fundei, juntamente com os colegas da época, a União Acadêmica Mahatma Gandhi. Então, nas férias, e nós depois de uma longa discussão... Nas férias vocês não descansavam? Não descansávamos, nós agitávamos a cidade com as famosas semanas universitárias, que promovíamos atividades esportivas, sociais, culturais, teatro, palestras e, no final, um grande baile, que a gente levava o New Boys. Era um conjunto musical de Ribeirão Preto que fazia sucesso na época, isso no final dos anos 60, começo dos anos 70. Daí, você sai da faculdade, deixa de fazer política. Afinal, vocês faziam política, mas se divertiam também, né? Vamos falar a verdade. E aí, Viviane, se você deixa de fazer a política universitária, o que acontece? Você recebe o diploma e vai para a profissão, professor e advogado. Mas como estudante, eu já disputei a eleição quando eu tinha
22 para 23 anos, quando disputei a convenção, 22 anos, e eu acabei, graças a Deus, perdi aquela primeira eleição de 1972. De 5 candidatos, eu fiquei em segundo lugar. Graças a Deus, perdi a primeira. Graças a Porque Deus? eu disputei mais 10 depois e fui vencedor nas 10 eleições seguintes. Portanto, eu já disputei 11 eleições e sou um aprendiz da política. Ainda se considera um aprendiz? Considero porque a política, cada eleição é uma nova realidade, é um novo tempo, são novos temas e que é preciso você estar sempre sintonizado com a sociedade, com a expectativa, com a esperança das pessoas. Portanto, eu tenho procurado fazer política dentro desse aspecto, porque você sabe muito bem que política é uma das atividades mais nobres que o ser humano possa praticar. Ela é positiva quando faz bem às pessoas, quando contribui para mudar a realidade econômica, social da população que você representa. Mas pode fazer muito mal quando você não defende esses interesses. Agora, o senhor disputou então essa e perdeu, mas aí disputou uma em que ganhou. 76. Aí em 76... Que também era novinha, ainda exatamente, era novinha. 26, 27 anos. Aí eu fui, nesse período eu fui lecionar e advogar, que eram os diplomas que eu tinha. Lecionava à noite, advogava durante o dia, mas fazendo campanha. E em 76, ganhei as eleições de prefeito da minha terra natal, realizando o sonho do meu pai. Realizando o sonho do pai. E ele viu esse sonho se realizar? Sim, meu pai me acompanhou até a prefeitura de São José do Rio Preto. O meu pai... Meu avô não me viu prefeito, meu avô faleceu um ano antes. Aí, de lá da prefeitura, é que chegou até a Assembleia? Foi isso? Sim, Como é que foi esse caminho? Sim. Aí ganhamos eleições, uma grande expectativa, né? O filho da terra, um jovem que acabava de ganhar as eleições, tinha me casado com a Maria Elza já, e foi um governo extremamente democrático. E sempre procurei, nas funções que ocupei, principalmente no Executivo, consertar as finanças da Prefeitura. Foi isso que fizemos, de início. E depois infraestrutura. Infraestrutura com o saneamento básico. Naquela época, nos anos 70, eu já tratava o esgoto. Fui a única cidade naquela região, e depois São José do Rio Preto, que eu não deleguei para a companhia estadual, porque entendia que esta era uma atividade administrativa que, se exercida pelo prefeito, a comunidade tinha um controle maior. E, portanto, nós, através de autarquia, eu mantive o serviço de água e de esgoto e abrimos avenidas. Santa Fé do Sul é uma cidade que tem o símbolo de uma cruz da fé, Santa Fé do Sul. Foi aberta pela CAIC, Colonização Agrícola e Imobiliária, uma cidade, portanto, planejada, e que eu tive a oportunidade de abrir todas as avenidas e fizemos um governo voltado muito para a cultura, para a participação, e isto me projetou. E naquele mandato que tinha sido eleito por 4 anos, em 77, houve um decreto daqueles arbitrários e que prorrogou o mandato de todos os prefeitos. E, portanto, depois eu vim a deixar, me desincompatibilizei 9 meses antes para disputar a eleição de 1982 para deputado estadual, que era a retomada já o processo democrático que começava a pairar e a existir no Brasil com a eleição dos governadores. E foi a eleição do governador Franco Montoro e Orestes Quercia de vice. Bom, então, dessa prefeitura, né, desse mandato na prefeitura até a chegada aqui, o senhor estava em qual partido? O senhor Sim, eu fazia fui parte eleito, de qual? Quando eu era estudante em Ribeirão Preto, eu militava no grupo do MDB, com João Cunha, Celso Ipsidicinos, João Gilberto Sampaio. Mas quando eu voltei para Santa Fé e que nós queríamos ser candidato, o MDB tinha 3 candidatos, já tinha legendas todas preenchidas. Não tinha espaço. E naquele tempo era um sistema apenas bipartidário. E aí não teve outro caminho, eu acabei entrando na Arena e fui eleito pela Arena, mas fui o único prefeito, um detalhe interessante. Eu fui o único prefeito eleito pela Arena que, quando da nova reformulação política, saiu da Arena e foi para o PMDB.
e fui num contrafluxo, porque a maioria dos prefeitos eleitos pelo MDB vinham para os braços do governo. Eu fiz exatamente o caminho contrário, porque naquela época também, em 98, houve uma cooptação pelo governador da época, que trouxe muitos deputados eleitos pelo MDB, foram para o PDS. E prefeitos também. Eram mais de 100 prefeitos eleitos pelo MDB e ficaram apenas 32. E eu fui o número 33, que formava esse grupo de prefeitos do PMDB do Estado de São Paulo. E formamos uma frente de prefeito Laerte Mendes, que era um prefeito de Matão, que havia falecido, e nós demos um nome a ele. E nós éramos conhecidos como os prefeitos da resistência democrática. E aí, daí um passo, consegui a legenda com o presidente Mário Covas, apesar de ele achar que eu não tinha nenhuma viabilidade eleitoral. Ah, é? Por quê? Porque ele, quando eu fui, eu me lembro que era ali que na Rua dos Ingleses. Ele olhava voto, ele olhava idade? Não, qual que era o critério? Não, o Mário Covas achava, e ele, tentando me aconselhar, falou, olha, você vai deixar 9 meses a prefeitura, porque a sua cidade só tem 7 mil eleitores. Como é que e essa eleição que vai precisar de muito voto? Eu falei, governador, o presidente Mário Covas, eu estou aqui com o meu vice-prefeito e eu preciso agora em maio, era ano de 1982, eu preciso passar a prefeitura e eu queria saber se eu tenho legenda. Aí ele veio com esse argumento de que eu não teria nenhuma possibilidade, nenhuma viabilidade eleitoral de ganhar as eleições. E como é que foi Aí isso? Ele estabeleceu um critério. Bom, todos os prefeitos atuais do PMDB que quiserem ser candidatos terão legenda. Tirou-se essa tese e aí eu acabei sendo candidato naquela época com o Nelson Nicolau, de São João da Boa Vista, Valdir Trigo, de Sertãozinho, e tantos outros colegas que eram prefeitos e que deixamos a prefeitura por 9 meses. Geraldo Alckmin também era prefeito de Pindamonhangaba naquela época e chegamos aqui na Assembleia Legislativa. Mas como é que foi ouvir isso? Não, acho melhor não. Bom, para mim foi um desafio. Até eu fui um pouco duro naquela. Falei, olha, o presidente, eu não estou procurando, porque ele dizia o seguinte, que o governador Montoro ganharia as eleições. E com certeza eu, com a experiência de prefeito, poderia contribuir na administração do governador Montoro. Eu falei, olha, eu não estou aqui buscando emprego. Eu vim aqui para saber se eu tenho legenda para ser candidato a deputado estadual, agora em 15 de novembro de 1982. E aí acabou com este critério, que foi para todos os prefeitos da época, nem todos saíram candidatos, sabendo a verdade, mas eu cheguei à Assembleia Legislativa para uma convivência e para um novo tempo, já com uma visão ampliada da região e do Estado. Bom, deixa eu só fazer mais uma pergunta dessa época de prefeito, né, desse primeiro mandato, antes da gente entrar aqui nessa fase de 3 mandatos aqui na Assembleia. O senhor então teve que ficar um períodozinho na arena? Não precisou? Não. Então eu deixei a arena em 1979, quando teve a reformulação partidária, e foi recebido pelo partido em 1980, quando era governador o Paulo Maluf. Eu, como prefeito, eu peguei prefeito de 77 a 82, era governador o Paulo Egídio Martins, governador democrático. Depois o Paulo Maluf, com aquele seu estilo de cooptação, de fazer maioria na Assembleia, ter a maioria dos prefeitos, que tinha o projeto de presidência da República. Eu deixei, portanto, eu entrei em 1980 no PMDB. Todos os meus mandatos legislativos na Assembleia e na Câmara Federal foram pelo PMDB. Isso que eu queria entender, porque quando o senhor falou da arena e falou tanto de ideal democrático e tal, mas isso aconteceu com muitos entrevistados nossos aqui, que acabavam trocando, porque na época não tinha opção, né? Eram naquela só época, dois. Nós somos da arena do Teotônio Vilela. Não, sim, isso. Até me ensinaram essa fase, essa parte da arena que eu também não conhecia. Eu falava, mas como? Na arena mais light, sim. Na arena mais... Não, mas é bom a gente explicar tudo isso, porque eu tinha que explicar, mas como é que você, com esse perfil, né? Mas
eu sempre, em Ribeirão Preto, como estudante, não tinha como não ter o seu lado democrático, de esquerda, a luta contra a ditadura na época. Eu me lembro das manifestações na Praça 15 de Novembro, em Ribeirão Preto, jogando bolinha de gude para derrubar a cavalaria, os cavalos da Polícia Militar, que impediam as manifestações democráticas da época. Portanto, eu tive essa trajetória, e a história a gente não pode negar, mas eu sempre tive esse espírito democrático. E depois, com o mandato de 1982, com a eleição do Montoro, foi um momento importantíssimo da luta pelas diretas. Eu me recordo muito bem disso, do lançamento da campanha pelas diretas pelo governador Franco Montoro, na Praça da Sé, no dia 25 de janeiro de 1984. Foi um movimento que o Brasil inteiro veio para São Paulo, e nós estávamos lá presentes, depois no Vale do Engabaú, e depois eu me recordo que no dia 25 de abril, lá em Brasília, a votação da emenda Dante de Oliveira, que frustrou o Brasil, todos nós ficamos decepcionados, choramos muito, eram artistas, eram lideranças de todo o Brasil, mas teve a forma de eleger o Tancredo Neves naquele processo de votação indireta, né? E que foi um novo alento para todos nós que queríamos votar para governador. Foi em 82, prefeito das capitais em 85, né? Em 85, quando nós apoiamos aqui o Fernando Henrique Cardoso, né? Eu me recordo que nós, na eleição, no mandato de 83 a 87, nós elegemos o prefeito indireto. No primeiro mandato, elegemos o Mário Covas, tá certo? Nós tínhamos um grupo de parlamentares que apoiamos naquela época. A disputa era entre o Covas e o Orestes Quércia, né? E o Covas foi eleito indiretamente para a prefeitura de São Paulo. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre essa experiência adquirida aqui na Assembleia no próximo bloco? Pois não. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com mais memórias do Poder Legislativo. Até já, não sai daí. Memórias do Poder Legislativo está de volta e hoje a gente entrevista Edinho Araújo, que já foi deputado estadual, deputado federal, ministro dos Portos, tem muita experiência para contar para a gente. Bom, aqui na Assembleia Legislativa, o senhor chegou em 83 e ficou até 94, 12 anos de casa. A rigor, foi janeiro de 95, até porque 95. O mandato ia até 15 de março de 95. Pegou 95, então E eu tive que me afastar para assumir a Câmara Federal, né? Foram 12 anos intensos vividos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, naquele início de redemocratização do país, que havia uma demanda muito reprimida, né? E com a eleição do Montoro também, e da quase metade da Assembleia era do PMDB, nós tivemos um governo de muita expectativa. E um momento que nós chamávamos aquela década de 80 da década perdida em termos de economia. E o governador Franco Montoro, já preocupado, eu me lembro que ele falava muito de superávit, de déficit zero. Ele era um homem muito à frente. Eu me lembro disso, e isso levava a não ter recursos para grandes obras. O governador Franco Montoro, ele sempre era um homem inventivo, criativo e muito entusiasmado com tudo que fazia. Eu me lembro como não tínhamos recursos para fazer grandes obras, ele falava da horta, nas escolas, né, da participação comunitária. E veio aquele momento das diretas. E nós, eu me lembro Falou em participação? Exatamente. Aí nós procuramos preencher aquele vácuo,
a ausência de recursos para realizar grandes obras, nós procuramos fazer as manifestações. Eu me lembro que nós percorríamos o interior, fazíamos grandes encontros. Eu me lembro lá na região de São José do Rio Preto, com a Aloysio Nunes, com o Virgílio Dalla Pria, nós fazíamos encontros em favor do movimento pelas diretas já. Mas o grande momento foi aqui no Vale do Engabaú, quase 1 milhão o momento de mais pessoas, marcante. né? Exatamente. Deputado, teve esse momento importante, depois teve a Constituinte. O senhor foi um deputado constituinte, uma constituinte que vários parlamentares a gente já teve a oportunidade de conversar, que dizem que ainda é muito moderna, que era inovadora para a época, que ouviu todas as demandas possíveis e que vocês morreram de trabalhar aqui dias e dias a fio. É verdade. A eleição, isso era o ano de 1985, quando o Tancredo faleceu, não veio assumir, assumiu o José Sarney, que era aquela composição Tancredo-Sarney, ele como vice, né? Houve aquele momento, quem que assume? O presidente da Câmara, Ulisses Guimarães ou José Sarney. Não participei daquele momento em Brasília, mas o Ulisses Guimarães entendia que para obedecer à Constituição era o José Sarney. Está se discutindo isso de novo, hein, ultimamente, exatamente. né? Quem que assume? E aí o presidente José Sarney, um dos seus primeiros atos foi convocar a Assembleia Nacional Constituinte para o ano de 1986. Portanto, todos os deputados federais e senadores eleitos seriam integrantes da Assembleia Nacional Constituinte com o objetivo de fazer a nova Constituição. E os deputados estaduais, também por um poder decorrente, seriam constituintes nos estados. E os vereadores também fariam a lei orgânica dos municípios. Portanto, foi um momento de participação na feitura das leis que antes eram todas impostas pelo regime ditatorial. Estava todo mundo ali sedento por participar. Como é que foi a participação do senhor? Bom, está aqui o deputado Hélio César Rosa, o deputado Evandro Mesquita, o Tonico Ramos, que também vivenciaram isto, né, muito intensamente. Eu me recordo que eu tinha tendo em vista ter sido antes prefeito, eu tinha um viés, apesar de ter sido presidente da Comissão de Constituição e Justiça por 3 biênios aqui, sucedi a Aloysio, Zé Gregori, Aloysio Nunes e José Gregori, eu fui depois o presidente desta comissão. Olha que missão, hein? Exatamente. Depois... Mas aí eu tinha esse viés executivo, voltado para o município, e aí eu acabei ficando, porque nós tínhamos a Comissão Geral de Sistematização e tínhamos as comissões temáticas. E eu integrei, fiz parte também de outras comissões, mas fundamentalmente do capítulo de municípios e regiões do estado de São Paulo. Porque era de emancipação, é isso? E aí também, dentro desta questão de municípios, da competência dos municípios, município já reconhecido pela Constituição como ente da federação, eu participei desta comissão temática, mas foi um trabalho intenso. Mas eu gostaria de destacar, Viviane, que quando já se realizava a Constituição, já se discutia a Constituinte em Brasília, a Constituição Federal, nós aqui na Assembleia já tínhamos um grupo de trabalho pró-constituinte. Nós acompanhávamos o debate da Constituição em Brasília. Nós tínhamos representantes, encaminhávamos e discutíamos moções. Então, o Brasil inteiro, e aí nós recebíamos das câmaras municipais, das prefeituras, das instituições, dos sindicatos, da sociedade organizada, as demandas chegavam de vários lugares para que nós pudéssemos interferir ou ter uma participação na Constituição Federal. Então, quando foi promulgada, então a Constituinte foi convocada pelo José Sarney. Ela se instalou, foi os deputados eleitos da eleição de 86, federais, senadores e nós
deputados estaduais do Brasil todo. E aí nós tivemos a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988, que é a Constituição Cidadã, conhecida quando o presidente Ulisses Guimarães empunhou, né, uma Constituição que ali estava condensado toda aquela demanda reprimida de tantos anos, de anseio de participação, com direitos sociais e com tantas conquistas da sociedade. E aí a gente termina a Constituição, promulgada a Constituição Federal, começa o prazo para os constituintes estaduais, que teriam prazo de 1 ano. E isto se dá, portanto, a partir de 5 de outubro, se não me engano, naquele mesmo mês de outubro de 1988, foi instalada aqui pelo presidente Luiz Máxio. Me lembro que foi uma cerimônia suntuosa, extremamente democrática, e nós tivemos o prazo de 1 ano para a feitura da Constituição do Estado. Esses corredores da Assembleia, os gabinetes dos parlamentares, a participação, eu me lembro que a Comissão de Sistematização se reunia no plenário Juscelino Kubitschek, e a plateia toda ali distribuída no auditório, com participação, vendo. Mas é muito interessante, eu quando vejo as fotos da época, eu vejo os papéis sobre a mesa, porque não tinha computador, não trabalhava, não tinha essa tecnologia que temos hoje. Então, tudo era feito quase que manualmente ou a máquina, tá certo? A Clara Ante esteve aqui com a gente, uma das nossas primeiras entrevistadas, e contou que ela tinha um caderno que era disputado, assim, que ela porque ia anotando tudo, não tinha computador, e que isso deu o maior trabalho, né, na época da Constituição. Reunir tudo na papelada. Tudo isso, mas valeu a pena, né? Valeu a pena, tudo isso torna esse momento... Esse esforço. Esse esforço mais democrático, né? E aí eu quero destacar a assessoria, o papel da assessoria técnica dos nossos gabinetes, assessoria técnica, né? A procuradoria, que também foi discutida amplamente. Eu me lembro que era o nosso líder, o deputado Aloysio, e eu era o primeiro vice-líder dele na discussão da procuradoria aqui da Assembleia Legislativa, e tantas outras conquistas, como você bem colocou no início, uma Constituição moderna até hoje. Aí teve a participação na presidência da comissão, né, na CCJ, que é uma comissão muito importante, e o senhor chegou a ocupar a vice-presidência da Assembleia. Em que época que foi? Sim, já no segundo mandato, quando nós fomos eleitos para o mandato a partir de 87, houve no primeiro biênio, que quando se instalou a Constituinte, o presidente foi eleito o presidente Luiz Máximo. E eu era o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. E o presidente Máximo não gostava muito de viagem, tinha muitos congressos da UPI, e presidia muito a Assembleia, e também representava a Assembleia de São Paulo em muitos estados. Foi uma oportunidade que eu tive até para conhecer grande parte do Brasil, porque o deputado Luiz Máximo era avesso a estas viagens. Aí o senhor ia no lugar e ia aprendendo, ia juntando experiência também. Exatamente. Tem umas leis aqui, né, que a assessoria do senhor destacou para a gente falar. O senhor foi o autor da lei que criou a Estação Ecológica do Noroeste. Autor da proposta que aumentou o percentual do CMS para as universidades públicas. Sim. Olha, uma questão de recurso que se discute até hoje, né? Se discute muito. Foi uma luta, porque nós, em São José do Rio Preto, nós temos um dos campos da Unesp. E era uma luta das universidades ter o percentual aumentado para as universidades Unicamp, USP e Unesp. E nós tivemos uma participação, era governador, naquela época o governador Fleury, e também lá em São José do Rio Preto criamos uma estação ecológica, né, que foi muito importante, é muito importante para o meio ambiente, que foi um dos grandes temas discutido com muita intensidade também por ocasião da Constituinte Estadual. Que era novidade, né? Exatamente. Tratar desse assunto. Bom, aí daqui, Brasília. Sim, aí veio o mandato seguinte, né, a esse da Constituinte, e aí já tinha sido deputado por 3 vezes, 12 anos,
eu entendia que eu devia chegar a Brasília para conhecer esse novo ambiente político e acabamos ganhando as eleições. O PMDB já não estava numa fase muito favorável, mas continuei ganhando as eleições de 94 e também de 98 para o Congresso Nacional, que foi uma experiência extremamente interessante, porque o Congresso Nacional é uma grande universidade, né? Não propriamente os debates do plenário são que têm a maior visibilidade, mas são os temas que são discutidos nas comissões temáticas, nas comissões permanentes. Verdade. E lá você tem o Brasil presente. São 5, 10 mil pessoas por dia que passam pelo Congresso Nacional. Então, esse momento foi o momento de regulamentação, era o presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, de abertura da economia, e nós tivemos a oportunidade de participar lá na Câmara Federal até o ano de 2000. Bom, vamos fazer mais uma pausa, chamar um intervalo, daí a gente começa de 2000, que aí tem que falar da prefeitura, né? Sim. De Rio Preto, mais 2 mandatos. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais memórias do Poder Legislativo. Não sai daí, até já. Obrigada por continuar com a gente aqui no Memórias do Poder Legislativo. Hoje a gente está conversando com um homem que já foi prefeito, deputado estadual, é deputado federal, foi ministro, muita coisa para contar aqui para a gente, Edinho Araújo. Bom, deputado, eu ia pedir para o senhor contar para a gente como é que dividiu, né, essa rota Brasília, São José do Rio Preto, mas eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho melhor dessa questão da emancipação dos municípios. Que luta foi essa? Por que era tão importante? Bom, primeiro que há muitos anos não se emancipava distritos para a elevação à condição de município. E com a Constituinte Federal e Estadual, voltou a delegar estas funções à Assembleia Legislativa. E nós fizemos nas disposições transitórias alguns quesitos e depois uma lei complementar que estabeleceu as condições para que distrito pudessem ser emancipados. E isto movimentou o estado de São Paulo, muitos distritos foram elevados através de um plebiscito e cumprindo a legislação da época que flexibilizou, é claro, mas que hoje, andando os distritos que foram emancipados, eu percebo o quanto houve de avanço, de progresso e de melhoria da condição de saúde, educação e tantos outros melhoramentos que os distritos, alguns muito distantes do município sede, não tinham o olhar administrativo mais próximo. A tese era esta: quanto mais próximo estiver o governo da população, mais democrático e mais progresso o município terá. Bom, aí, continuando na trajetória do senhor e ainda falando de município, o senhor passou 2 vezes pela Prefeitura de São José do Rio Preto, é uma cidade bem maior que Santa Fé do Sul. E como é que foi essa experiência? Bom, bem maior, era de 20 mil, né, para 400 mil habitantes. Foi um prazer muito grande, foi uma honra ser prefeito de São José do Rio Preto, né? Porque Santa Fé está a 200 quilômetros de São José do Rio Preto. Eu achei que fosse mais perto. Não, 200 quilômetros. E eu, quando prefeito e depois como deputado estadual, eu tive sempre, como deputado, uma votação crescente em São José do Rio Preto. Porque a minha administração de prefeito de Santa Fé, eu divulgava, a imprensa de Rio Preto tinha um olhar para a minha administração, tendo em vista especificamente a questão administrativa, mas também o posicionamento político na época, quando eu não fui um prefeito que concordou com as teses do governador Paulo Maluf, e nós tínhamos, portanto, uma linha de oposição e a favor da democratização do país, das eleições diretas, e isso fez com que eu tivesse sempre uma posição crescente na sociedade riopretense. E
quando chegou no terceiro mandato de deputado estadual, eu me mudei para São José do Rio Preto, no início dos anos 90. E quando, já no segundo mandato de deputado federal, eu me candidatei a prefeito, foram 2 turnos, né, que nós tivemos que superar, que vencer, uma eleição dificílima, mas depois fizemos um governo democrático, participativo. Eu resolvi as questões que eu tinha me proposto a resolver, que basicamente era a questão da falta de água na cidade. Achei que você ia falar a falta de recurso, que a maioria dos prefeitos sim. Tinha reclama muito, mas ajustamos, fizemos o falta ajuste de fiscal. Água e de recurso, então. Faltava água e faltava recurso, mas fizemos o ajuste fiscal e depois criamos uma autarquia para cuidar desse setor de água e esgoto e fizemos um governo que pudemos prestar conta ao final dele e aí tínhamos já a reeleição. Eu me candidatei de novo e consegui me reeleger também, mas não foram fáceis as eleições, porque foram 4 turnos, ganhamos os 2 turnos em 2000, mas sempre com uma margem pequena, porque a oposição era muito vigorosa, e também na eleição de 2004. E aí, em 2004, eu me propus tratar o esgoto da cidade, que é uma coisa que é infraestrutura, que é caríssima, mas que não é, muitas vezes, prioridade dos governos. E nós concentramos nisso, resolvi o problema da água, basicamente, no primeiro mandato, e depois tratamos 100% do esgoto da cidade. E isto deu um resultado extremamente positivo, com uma avaliação positiva ao final de 2008, quando concluímos o governo. Bom, e aí agora eu quero que o senhor fale para a gente do Ministério, né? Uma Secretaria de Portos, status de Ministério, ministro. Como é que foi essa chegada até lá? Bom, era 2014, né? Nós tínhamos ganho as eleições para o segundo mandato desse período, 2010 e depois 2014. Fiquei em Brasília até o dia 20 ou 21 de dezembro de 2014 e voltei para casa para comemorar o Natal, o Ano Novo. Descansar né? Um pouquinho. Exatamente. E chego em São José do Rio Preto, recebo um telefonema do vice-presidente da República, Michel Temer, que também tinha sido reeleito com a presidenta Dilma. E o presidente Temer, onde você está? Eu falei, acabei de chegar em São José do Rio Preto. Aí ele falou assim, olha, então fica ao alcance, porque talvez eu volte a falar com você. Fica no jeito. E daí, passado algumas horas... Mas ele não falou o que era? Não. Mas eu já estava acompanhando, não postulava absolutamente nada. E aí, horas depois, ele volta, olha, venha para Brasília porque acho que você vai compor o governo. E aí, não sabia qual era a área, qual era a pasta, e no dia seguinte, cheguei em Brasília, fui até o Jaburu, onde é a residência oficial do vice-presidente Michel Temer, e ele falou, olha, a presidenta está te esperando lá no Palácio, ela vai te convidar para você ser ministro na Secretaria Especial de Portos, né? Foi um impacto muito grande, né? Mas eu falei, bom, com tantos anos de vida pública, gostando do executivo como gosto, mas claro que era uma área, São José do Rio Preto não é uma cidade portuária, nem Santa Fé. Santa Fé, apesar de estar na barranca do Rio Paraná, Rio Preto, próximo do Rio Grande, do Rio Tietê, mas uma coisa são os portos marítimos, né? E aí enfrentei. Foi um desafio imenso. O segmento, todos os atores portuários, os armadores e empresários do setor. Quem é esse Edinho Araújo, que agora é ministro da Secretaria de Portos, né? Poxa, o prefeito de Santa Fé do Sul, como então, assim? Eu fui, tá certo, falei, olha, eu estou aqui para aprender, para ouvi-los e sempre o interesse público, né? Sempre coloquei o interesse público, me assessorei com a equipe técnica e deixamos lá um grande trabalho. Eu quero dizer que os resultados, muitos deles já aconteceram. O Brasil tem um potencial imenso, portos é importante no mundo inteiro,
e não é diferente no Brasil. Focamos na questão da agilidade, diminuir a burocracia com o porto sem papel, diminuir o tempo que ficam os caminhões, os acessos. Fizemos uma programação toda formatizada, através de um agendamento. O caminhão que saia da fazenda carregando soja tem hora para sair, tem hora para chegar no Porto de Santos, especialmente, Porto de Paranaguá. E também foi um momento de muitas autorizações que nós temos através agora do novo marco legal, que é a Lei 12.815 de 2013. Ela dá à União e à CEP, que é a Secretaria Especial de Portos, o poder concedente. Você quer construir um terminal numa determinada região, e nós temos um Brasil com uma orla atlântica de 8.500 quilômetros. Nós fizemos muitas autorizações para os empreendedores por todo o Brasil, e também algumas prorrogações antecipadas, que também a lei agora prevê, no sentido de trazer um investimento que só ocorreria no ano de 2020, 2025, nós antecipamos a prorrogação e o empreendedor antecipa o investimento. É bom para o governo, é bom para aqueles que utilizam os portos, porque 95% do que se exporta e do que importa passam pelos portos brasileiros, para você ter uma ideia, e o Porto de Santos é ainda o maior do Brasil e o maior da América Latina, representando 30% da movimentação de carga no país. E o trabalho que eu considero mais importante que realizamos ao longo desses 9 meses foi que os estudos para os leilões de áreas em portos públicos estava travado, estava lá no Tribunal de Contas. Ministros sucessivos pediam vistas desses estudos e, portanto, nós conseguimos destravar em maio agora de 2015. E aí houve uma alteração através de um decreto da presidenta que colocou um outro quesito, um outro item para os leilões, que é o valor de outorga. E aí eu voltei ao tribunal e frequentemente, toda semana eu estava lá em contato com os ministros. Agradeço muito os ministros do Tribunal de Contas, porque tive sempre as portas abertas, uma recepção, e depois a aprovação. No dia 30 de setembro, conseguimos aprovar esses estudos para os leilões de áreas em portos públicos espalhados por toda a orla atlântica brasileira, e o novo ministro agora já está pelos próximos dias, já abrindo licitações para que nós possamos ter estas concessões realizadas, investimentos no setor para retomar aquilo que é fundamental para o país, que é o crescimento. A vocação do Brasil é crescer, é gerar emprego. Ajuste fiscal é meio, mas o que importa é uma programação de futuro, de esperança e, sobretudo, de realizações com investimentos no setor privado, sobretudo, que é quem deve gerar emprego. O poder público tem que ter a máquina funcionando de forma competente, mas quem gera emprego é a iniciativa privada através de ações concretas estabelecidas pelo governo federal. Bom, o senhor deixou o cargo nessa reforma ministerial feita pela presidente faz pouco tempo, coisa 15 dias. 15 dias, né? E já deu para fazer assim um balanço dessa trajetória toda? Eu imagino que deve passar um filme, né, na cabeça, voltar aqui e, né, relembrar tudo. Bom, primeiramente é uma entrevista, essa oportunidade. Eu quero agradecer toda a organização deste projeto, né, da memória, que é importante ter aí os atores presenciais, né, e eu quero agradecer a todos, desde a presidência da Assembleia, o presidente da associação, o Tonico Ramos, agradecer o Tonka, que eu sei que tem uma participação muito direta nessa organização, e, portanto, realmente é um momento para a gente relembrar, né, e forçosamente... Matar saudade, poxa. Foi muito bom. Eu tenho 2 perguntinhas ainda para fazer de respostas rápidas. Se o senhor pudesse resumir tudo que o senhor aprendeu aqui, toda a experiência nesses 3 mandatos como deputado estadual, numa palavra,
do que o senhor levou para a vida toda, para o Ministério, para os cargos de deputado federal, para os outros que o senhor ocupou, qual seria essa palavra? Olha, é a pluralidade, a divergência, são pontos de vistas antagônicos, mas que através do diálogo você chega ao entendimento. A um consenso. Ao consenso. Isso o senhor aprendeu aqui? Exatamente. Aqui, esse debate do Poder Legislativo. São o debate de ideias, né? Na época nós tínhamos 9 ou 10 partidos aqui, então era importante, deputados com perfis diferentes, era médico, advogado, empresário, né, economista, municipalista. Os debates eram duros. Eram debates muito intensos naquela época e eu acho que esta diversidade é que propicia realmente a construção de projetos e de ações que visam o desenvolvimento. Eu acho que política é esta convivência, e conviver no Legislativo e ter convivido na Assembleia Legislativa de São Paulo foi, sem sombra de dúvida, um alicerce para a minha carreira política. E última pergunta agora, e entre legislativo e executivo, essas cadeiras todas, cadeira de prefeito, cadeira de ministro e os mandatos, né, do parlamento, onde é que o senhor se sentiu mais confortável? Onde é que o senhor se sente mais confortável? Viviane, como eu comecei no executivo, eu tenho um viés do executivo, porque o executivo você fala no concreto, né, de uma ponte, de uma estrada, de uma escola, de uma unidade de saúde. O legislativo fala em tese, na mão. Né? Você pode muito no legislativo, você pode muito, mas você não consegue viabilizar você sozinho. Você precisa de um conjunto para viabilizar e são leis, são propostas. Agora o executivo, ele planeja, ele executa, ele inaugura, ele sente e a população tem uma visão muito maior do executivo e aí é do prefeito. Que a visão é maior, está mais próximo, né? Então, eu considero que e tendo passado recentemente também pelo Executivo à frente da Secretaria de Portos, se eu tivesse que ficar, eu ficaria com o Executivo, mas reconhecendo que para você ter sucesso no Executivo é preciso passar pelo Legislativo. Ótima resposta, muito obrigada pela entrevista e por todas essas contribuições que o senhor deu aqui para a gente no Memórias. O prazer foi meu, um grande abraço a você e a toda a sua família. Bom, o Memórias do Poder Legislativo fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.